Olá, eu sou a Bruna Bittencourt, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito aqui e é amante da arquitetura, já aproveita, se inscreve aqui embaixo e seja bem-vindo ao tour da obra do apartamento do Pedro. Esse é um apartamento de 167 metros quadrados, localizado em Perdizes, no bairro de São Paulo. E eu vou mostrar para vocês o nosso projeto, a fase de obra que nós estamos. Esse é um apartamento que está no meio da etapa de processos completos. Nós estamos com a parte de obra praticamente finalizada, aguardando a virada do ano para iniciarmos com a marcenaria a partir de janeiro. Nós estamos agora dentro da área do living do apartamento. Meu cliente e nós optamos por não fazer uma integração 100% entre área de living e varanda gourmet. Nós preferimos, nesse caso de projeto, manter as portas balcão. Vocês vão conseguir ver aqui que as portas elas são muito amplas, a gente tem uma amplitude de abertura muito boa, então não tinha uma necessidade de fazermos essa junção. Até por questão de uso, de fumaça, então foram umas escolhas que a gente tomou em manter. Então vocês conseguem ver aqui que eu tô falando, as folhas das portas, elas são praticamente chão-teto. Nós temos uma abertura muito boa desse espaço, por isso a não ampliação. Nessa parede também, nós temos mais uma intervenção que foi feita. Esse apartamento, a priori, eles tinham 4 dormitórios. Hoje nós temos 3 suítes. Esse quarto dormitório, ele estaria nessa área aqui que vocês vão ver, onde a gente transformou num segundo espaço de televisão da sala. Então, nessa parede de cá, existia uma janela de dormitório que nós fechamos ela. Aqui a gente optou por fechar ela como alvenaria mesmo, para ficar uma parede mais resistente e conseguir que do lado oposto ali nós tivéssemos um jardim vertical. Então, como eu já adiantei, essa parede do fundo nós vamos ter a parte de televisão, o rack e um sofá mais confortável para se tornar realmente uma sala de game, de TV, de descanso. Nós temos nessa área de cá uma parte de living mais para receber, com poltronas, um sofá de design com formato orgânico. Vocês também vão conseguir ver quando o apartamento estiver pronto. Logo aqui atrás de mim nós temos o lavabo. Esse apartamento entregou esse lavabo social e bem aqui do lado, onde vocês conseguem ver que a gente tem esse segundo shaft e um alinhamento de parede, nós tínhamos um outro lavabo, que ele serviria como um apoio para a área de serviço. Para nós e para o cliente, ele era totalmente desconexo. Por quê? Porque é um lavabo de área de serviço que, para ser acessado, a gente acessaria através da cozinha, que é o ambiente que vocês conseguem ver aqui atrás de mim. Então, o apartamento ele foi entregue com uma parede fechada aqui de divisória, né, até ali no fundo. E aqui nós tínhamos uma porta de acesso onde dava entrada para a cozinha. E aí, essa integração nós fizemos para causar uma amplitude maior, para trazer uma iluminação natural para a cozinha melhor, para causar um âmbito de visão também de quem está na cozinha muito melhor. Aqui a gente tem acesso à sala, a gente tem acesso à área gourmet, então cria essa integração. E também trouxe essa possibilidade de nós termos um espaço mais aberto. E aí, como eu estava falando para vocês, em relação a esse lavabo de serviço, a porta de acesso dele era aqui, onde a gente tampou também, fechou e destruiu esse lavabo de serviço. Porque imagina, na dinâmica da casa, nós precisaríamos passar da área de serviço, que está ali, passar pela cozinha para usar um banheiro de serviço que está no meio da cozinha, com a porta de acesso da cozinha. A janela desse banheiro era para dentro da cozinha. Então, no nosso ponto de vista, esse era um ponto muito fraco do projeto, né, da planta em si. Ele não fazia o menor sentido no nosso âmbito como profissionais mesmo da área. Então ele foi sugerido para o cliente que a gente anulasse esse banheiro e aí criou-se esse espaço e se transformou em um bar, com uso exclusivo para o cliente ali, para ele ter os vinhos. Ele tem uma coleção de discos com a vitrola, então vai ficar uma área de exposição bem mais bacana e com uso de aproveitamento muito melhor. Aqui atrás de mim, então, é toda a área
área da cozinha. Vocês vão conseguir ver, quando a gente estiver nas fases mais avançadas do projeto, que linda essa ilha que nós montamos aqui. Essa parte de alvenaria, onde vocês veem o ponto de gás e essa elétrica, já foi entregue pela construtora. Nós mantivemos porque é uma proteção, enfim, vai ajudar também a estruturar esse móvel e essa ilha. Aqui, nessa ilha, nós vamos ter uma coifa de bancada que ela projeta para fora da Eletromec, extremamente chique. A gente vai ficar com um visual, um campo de visão bem mais clean, não vamos ter o elemento da coifa nas alturas aqui, o que também dá mais ainda essa sensação de integração. Bem aqui atrás nós vamos ter bastante armário, a bancada aqui, com pia, com máquina de lavar louças, bem completo também. E uma área bem legal, bem bacana da parte da cozinha. Nós temos atrás dessa porta, essa porta foi instalada por nós aqui, então nós desenhamos ela nesse vidro canelado para passar claridade, mas pra gente não conseguir ver aquela baguncinha da área de serviço. Então aqui a gente consegue ter acesso. A área de serviço e a cozinha, nós estamos trabalhando com basicamente o mesmo acabamento, na questão de coloração. Então uma cor muito preferida do nosso cliente é o verde. Então nós vamos vir com verde mais ou menos um tom de mint para a cozinha e para a área de serviço. Para causar um contraste para a área de serviço e até para proteção também, nós estamos trabalhando com o Terralma verde aqui da Portobello. Nós estamos passando ele na parede toda aqui, então toda a parte técnica da área de serviço está aqui. Aquecedor, máquinas de lavar, tanque, vai estar tudo nessa parede aqui central. Nós conseguimos que nessa parede de cá, bem de forma estreita, nós tenhamos um armário chão-teto para conseguir colocar rodo, vassoura. Também conseguimos colocar uma tábua de passagem fixa, umas prateleiras em pedra, que vai ficar a coisa mais linda. Agora a gente vem aqui para a área da varanda gourmet. É um baita espaço amplo e muito arejado do apartamento. O cliente é um cliente jovem, então provavelmente ele vai receber bastante. Nós caprichamos nessa área. Ela virou uma área com várias funções, além só de ser uma varanda gourmet. Então nós temos aqui para trás, como eu falei para vocês, aonde era a marcação da janela. Então aqui vocês até conseguem ver ainda a marcação, como eu falei. E nós vamos transformar aqui num jardim de planta natural, então ele precisa ter uma infra especial para cá. Foi preferível que a gente trabalhasse então sem ser drywall. Essa paredona que nós temos aqui de fora a fora, ela é uma parede de pilar. Então a gente teve que fazer um rasgo bem superficial aqui para não chegar na parte de estrutura, e para conseguir passar essas fiações. Não ficou um acabamento como a gente gostaria, então foi adicionado aqui um painel de madeira para dar um acabamento melhor na parte elétrica. E aí o cliente teve uma ideia, em vez de ser só um canto de apoio, uma área social aqui, por que não também transformar em um espaço de televisão integrado com a varanda, distinguindo os usos do que a gente tem internamente. Então aqui também se tornou um sofazão bem gostoso, naquele modelo mais futonzão, bem confortável, macio, e também vai ter uma televisão aqui, tá? Então aqui se transformou nesse segundo espaço de TV da casa. E pro lado de cá, aqui onde a gente tá agora, vai ter a mesa de jantar. Nós vamos ter uma mesa para 8 pessoas, ela vai sair da ilha, nesse formato aqui, longitudinal, com a varanda. Vai ficar bem bonita, as cadeiras também são bem legais. Nós abrimos mão aqui dessa mesa ser de madeira natural. Meu cliente gostaria muito de trabalhar com uma madeira natural, com um tronco de madeira, mas nós recebemos vários alertas e também instruímos o cliente que, como tem muita incidência de sol, essa madeira poderia trazer problemas para ele futuramente, uma manutenção com muita frequência, e aí ele poderia ponderar se ele estava disposto a ter esse elemento, pagar pela essa manutenção de 6 em 6 meses, que a madeira natural pede, ou se ele preferia uma praticidade no dia a dia. E aqui ele optou pela praticidade, então nós acabamos trocando essa mesa por uma mesa sem ser de madeira natural, para conseguir que o dia a dia dele seja mais fácil. Nessa área nós vamos então ter a ilha, vai ter uma serralheria na parte de cima e aqui ela vai ser funcional, então nós vamos ter a cervejeira, nós vamos ter elementos aqui para apoio. E atrás
Aqui a gente já tem a coifa instalada, nós vamos ter a churrasqueira e a bancada para cá. Uma descoberta que nós tivemos nesse ambiente foi esse espacinho aqui, né? Quando meu cliente comprou o apartamento, a construtora falou para ele que existiam shafts que não tinham função, que era superdimensionado e que contratualmente ele poderia fazer a abertura dos shafts ou totais ou parciais que fizessem sentido para ele na ampliação do projeto. E esse foi um dos shafts que nós fizemos a abertura e a ampliação. Nós temos um duto aqui atrás, ele é o duto que alimenta a exaustão da parte da coifa da churrasqueira. Então nós vamos fazer um desnível aqui no fundo e essa área vai se tornar uma adega climatizada. Então ele acabou ganhando um espaço com uma função muito legal e que vai trazer um ponto de destaque muito interessante para a área da varanda. Um probleminha que a gente teve que lidar aqui na varanda foi que a construtora entregou o nível do peitoril inferior diferente do nível da viga superior. Então nós temos a parte da base do peitoril acabando aqui e a viga acabando nessa diferença. Então quando nós pré-dimensionamos a parte de projeto de forro, o cortineiro ele ficaria desnivelado com o final da janela. Nós não teríamos um acabamento bacana, mas nós só descobrimos isso quando a gente pegou as chaves do apartamento em si. E aí, como uma solução para cá, foi nós termos que fazer esse fechamento com um desnível, uma caixa de drywall de fora a fora para dar um acabamento. Nós tivemos que fazer essa parte superior do fechamento de sacada mais para frente do que a viga que vocês conseguem ver que tá lá no fundo. E o cortineiro projetado para cá. Antes o cortineiro tava ficando dentro dessa distância, o que não ia dar um acabamento legal, a gente não ia conseguir colocar uma cortina. Então, em uma das minhas visitas aqui no apartamento, eu consegui notar esse problema e aí a gente desenhou uma sugestão de correção e agora vai ficar tudo bem organizado e bem funcional. Aqui nós vamos iniciar a parte privativa do apartamento. Também foi uma escolha do cliente manter a porta de divisão para criar realmente uma divisão. Ele não gosta da ideia de mimetizar, de disfarçar a porta, ele gosta de portas evidentes. Então ele quis manter aqui a porta. Nós vamos envelopar todas as portas de envelopamento de madeira. Eu vou mostrar para vocês uma teste que já foi feita aqui no lavabo, que ficou impecável. Então ele gostaria que as portas tivessem destaque, por isso a gente está optando por manter. Como eu falei a priori, nós temos 3 suítes nesse apartamento. Essa é a primeira delas, a suíte dos hóspedes. Então é uma suíte que nós estamos trabalhando elementos mais fortes, elementos mais escuros, vindo para o grafite, para o cinza, para trazer realmente esse contraste, para o cliente conseguir realizar o sonho dele de ter um quarto de hóspedes com uma pegada mais masculina. Então aqui, a parte onde vocês estão vendo que não recebeu pintura, é onde vai receber o armário, a marcenaria, e todas as outras paredes já estão pintadas nessa cor, bem fechada mesmo. E eu vou deixar aqui para vocês o nome da tinta que nós estamos usando. Esse é o WC da suíte de hóspedes. Nós estamos também trabalhando com o cinza dentro dele. Como ele é uma suíte que não tem janela, vocês vão ver ele mais escuro no vídeo, mas quando estiver pronto vocês vão conseguir ter uma sensação melhor. Essa é a segunda suíte, que é o home office do cliente. Nós transformamos aqui numa área dele de trabalho, estante de livros, para ele conseguir ter um espaço focado para isso e separado do restante do apartamento. Como é um cliente que é solteiro e mora sozinho, então as suítes têm umas funções bem bacanas, diferentes do habitual. Aqui nós estamos trabalhando com um efeito cimento queimado na parede. Os móveis também vão ter essa pegada mais escura dentro do espaço. E aqui nós temos uma varanda técnica. Essa varanda é onde vão ficar as condensadoras, a alimentação técnica de todo o apartamento. E eu vou contar um probleminha que a gente teve aqui, que a gente teve que solucionar em projeto também. Aqui nós tínhamos uma problemática. Essa é a varanda técnica do apartamento, porém a construtora entregou para nós uma janela com peitoril de altura de 1,10. Então toda vez que fosse necessária uma manutenção dessas máquinas, nós teríamos que pular a janela, né, para conseguir acessar. E aí, de muitas tentativas com o condomínio, nós conseguimos a liberação para fazer uma abertura de porta-balcão. Então aqui ficou muito melhor o acesso e aqui se transformou em um espaço de área técnica com acesso muito melhor. Aqui é o WC da suíte do escritório. Nós estamos trabalhando com um revestimento aqui da Porto Belo. Ele tem essa pegada de travertido impressa nela, que dá uma sensação de bastante conforto.
algo que o cliente gostou muito quando viu o revestimento. E aí optamos por fazer o banheiro inteiro nele. Eu achei que a vibe ficou ótima. E aqui nós estamos na tão amada Suite Master. E eu já vou contar pra vocês que essa cor que vocês estão vendo atrás de mim não é a cor que vai ficar no projeto, pelo amor de Deus. Aconteceu um erro na hora da elaboração da tintura dessa parede, desse quarto, desse ambiente especificamente, e trouxe esse tom amarelado, meio gema de ovo. Nós não gostamos, o cliente não gostou, ninguém gostou, não é a cor aprovada, nós já vamos fazer a correção disso. Mas nesse momento eu vou apresentar para vocês a suíte da forma como tá. Inicialmente, nós temos um armário nessa lateral e um armário nessa lateral de cá. Tem uma amplitude bacana entre um armário e outro, a gente conseguiu colocar puffs, elementos aqui de apoio para esse closet, porém a porta foi muito mal dimensionada. Ela estava totalmente aqui à nossa esquerda, o que estava inviabilizando a quantidade de armário e também a abertura das portas. Aqui nós optamos, foi uma ideia do cliente inclusive, de trazer essa porta mais centralizada, o que causa uma sensação muito melhor e um aproveitamento de espaço muito maior. Aqui a área do quarto, onde nós vamos ter uma cama king size, bem confortável, com uma televisão. Então é uma área estritamente para essa parte de descanso. Nós estamos trabalhando com madeira, elementos de várias tonalidades de iluminação, com várias opções de circuitos de iluminação, para causar e dar essa possibilidade do cliente ter várias sensações aqui dentro do suíte dele. Nós também estamos trabalhando no apartamento inteiro com as cassetes, né, de ar-condicionado, então nós vamos ter uma máquina posicionada aqui no teto, que vai também trazer essa leveza, a gente não vai ter elemento nenhum gritando de Raimon na parede. E o quarto dele, nós temos essa pequena varanda, que o próprio condomínio entregou com uma jardineira ali. Nós vamos trocar essas plantas, nós vamos trazer plantas mais atuais, plantas que tragam umas sensações mais confortáveis para dentro, mas hoje nós temos essas plantinhas aqui fazendo esse papel. Esse é o banheiro da Suite Master. Nós estamos seguindo com essa linha de bege, de amarronzado, com fundos rosados. Também são cores, da paleta de cores preferidas do meu cliente. Nesse banheiro, nós estamos propondo para ele um nicho vertical. Foi o melhor aproveitamento de espaço que a gente conseguiu aqui. Ele também vai conseguir ter um lugar de armazenamento muito maior dentro do box. Então, internamente, nós já temos um ponto de elétrica aqui. Nós vamos ter 3 ou 4 divisórias de nicho iluminado dentro desse espaço. Esse nicho vai ser todinho no Taj Mahal, no mármore. Então vai ficar muito legal esse contraste com esse porcelanato que nós trabalhamos aqui da Bianco Grés, que vocês também conseguem conferir o nome aqui. E vai ficar todo iluminado. Olha o tamanho, ele é mais alto que eu. Nós nivelamos aqui com o final da janela para realmente ter muito aproveitamento de espaço para o cliente aqui. Então, como eu falei para vocês, essa porta, ela não é uma porta de madeira natural. Ela é uma porta de madeira que foi entregue branca conforme as outras, e aqui nós fizemos um teste. Nós fizemos o adesivamento nesse acabamento amadeirado. Ela inclusive tem a textura da madeira e ficou perfeito. O cliente amou a estética dela acabada. Ninguém fala que isso daqui é um envelopamento. É uma solução muito inteligente, com custo-benefício muito bom e também dá um resultado incrível no acabamento aqui. O lavabo, ele é um ambiente bem apertadinho nesse apartamento. Eles economizaram no espaço do lavabo aqui, então não conseguimos entrar aqui muito confortavelmente, até porque tem umas materiais de obra aqui dentro, mas não podia deixar de mostrar para vocês esse revestimento lindo que foi colocado aqui. A bancada vai ser trabalhada com o mesmo revestimento. Nós trouxemos a ideia de monocromático, monolítico aqui para dentro do espaço, uma ideia de campo de visão todo com o mesmo resultado, então ele é inteirinho nesse mesmo revestimento. Aqui vocês conseguem ver também a perfeição da instalação dos 45 graus, nessa emenda que é bem um campo frontal de visão. Esse foi o tour desse momento de meia fase do projeto do Pedro. E eu espero que vocês tenham gostado. O que vocês querem saber, o que vocês querem mais ver nos próximos vídeos, comenta aqui pra gente que a gente vai trazer. Nós vamos fazer mais 1 ou 2 tours antes do apartamento ficar 100% entregue. Então vai ser legal vocês acompanharem essa série com a gente. Obrigada!